Eu sempre gosto de meditar a respeito dessa questão de crucificar Jesus. Nós sabemos que a morte de Cristo, ela não foi algo sem sentido, sem valor, né? Então, a partir do momento, eu tenho a oportunidade todos os dias de estar honrando a Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar engrandecendo o seu nome, alegrando o seu coração, o Espírito Santo de Deus. Mas também, se eu não faço tais coisas, eu estou fazendo o contrário. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de adorar o Senhor, de fazer alguma coisa para o reino de Deus, e eu não faço, é como se eu estivesse olhando para a cruz e dissesse, olha, para mim não fez diferença. Sabe? Dá para entender uma coisa dessa? Então, você, ser humano, e eu digo logo assim, ser humano, você foi chamado com um propósito. O Senhor, ele tem um propósito na sua vida, e eu sempre clico bato nessa tecla. Você foi chamado com um propósito. Ninguém nasceu simplesmente por ser mais um. Para ser mais um, por estar ali sentado na sua casa, ou cumprir o dogma de estar todos os dias na igreja, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, não. Você foi chamado com um propósito, e esse propósito precisa ser cumprido. Mas o Senhor quer que seja por você. E você que conhece o Evangelho, talvez tantas oportunidades que você já teve de fazer isso e não fez, eu quero te lembrar mais uma vez que o Senhor está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade de vida, tá bom? E que você não pode desperdiçar. Então, a entrada do céu, veja bem, a entrada do céu, a redenção completa em Cristo Jesus, é um ato de misericórdia de Deus, sacrifício de Jesus, e que você precisa respeitar isso aí. Como é que eu respeito esse ato que Jesus fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você sabe, esse versículo é conhecido por todos, João 3,16 diz, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, sem explicação, que deu seu único filho. Coisa que eu não tenho coragem de fazer, você não tem também. Duvido. Deus não quer nem duvidar disso. Dá o seu filho por uma pessoa que você não conhece, por um bandido. Ninguém tem coragem de fazer isso. É só Jesus. Por isso que Deus ama o mundo de tal maneira. Tá entendendo? Então, amar a Deus, Jesus disse, aqueles que me amam fazem a vontade do meu Pai. Então, se você ama o Senhor, a primeira coisa que você tem que estar fazendo é o quê? A vontade do Pai. Beleza? Então, a primeira coisa que nós estamos trabalhando aqui em cima é o quê? É a origem da verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor é o quê? É honrá-lo. Temer ao Senhor é viver conforme o desejo do coração de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser aquela pessoa, nossa, eu nunca não peco mais. É mentira. A Bíblia diz que todos pecaram. Agora eu estou dizendo que todos os... Por que Davi, lembrando aqui, era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi fez coisas erradas, você lembra? Eu não sei se você sabe, mas Davi atentou contra a vida de alguém, Davi desejou a mulher do próximo, coloca Urias na frente ali dos soldados para morrer logo, para tomar a esposa dele. Mas de repente, quando Davi, todas as vezes que Davi se arrependia, que ele se tocava, meu Deus, eu pequei. Ele se jogava, se prostrava e ia pedir misericórdia a Deus. E é isso, e evangelho é isso, é arrependimento, é redenção. Nós falamos na noite anterior, 2 noites anteriores, sobre isso. Que o amor de Deus, ele é incondicional. Mas o arrependimento não. Ou, aliás, o perdão não. Porque o perdão é necessário que alguém se arrependa, né? O perdão existe isso aí, uma tomada de decisão sua, uma mudança de coração. João capítulo 17, do 22, João 17, capítulo 22 a 24, diz assim, para que você entenda, nós estamos falando do princípio da sabedoria, né? Então nós estamos falando do princípio da sabedoria. João capítulo 17, versículo 22, 17 e 22, que diz,
Já tinha deixado marcado aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha só, Jesus está dizendo assim para os discípulos, olha, o versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, Jesus está orando ao Pai, orando pelos discípulos, né? Ele está dizendo, também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Então, Jesus, o próprio Jesus está dizendo, olha, eu quero que o mundo conheça que vocês, nós somos amados, assim como ele amou Jesus. E a ideia da unidade, do aperfeiçoamento de Deus, é que você ame o seu próximo, é que você se ame, é que você ame a Deus acima de tudo, é que você tenha consciência que você foi feito para amar o seu próximo. É meio pesado, né? Imagina aí. Quem é o próximo? Eu lembro uma vez que nosso pastor pregava num culto de ensinamento, faz um bom tempo. E na época ele nos dava um ensinamento falando sobre amar ao próximo. E eu lembro que isso ficou guardado na minha mente, assim. Quem é o próximo? É aquele que está próximo de você. É aquele que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por ele. Você passa na rua e você vê que tem alguém que está precisando de você. Esse é o próximo. Você tem que amar ao próximo, como a si mesmo. Então, o cuidado que você tem para que não se machuque, é o cuidado que você tem para que o outro não seja machucado. As palavras que você não quer que te digam, é as palavras que você não pode jamais proferir contra outra pessoa. Ou seja, eu não quero ser machucado, eu também não posso querer machucar ninguém. E Jesus está falando aqui, olha, Senhor, para que eles saibam que foi o Senhor que me enviou. Para que vocês saibam, porque o versículo do nosso texto principal vai dizer que há coisas que nós não vimos. A nossa compreensão humana não consegue entender, mas é o que o Senhor tem preparado para os que o amam. Então, o princípio da sabedoria, a origem da verdadeira sabedoria é o próprio Jesus. Está entendendo? Que complexo e ao mesmo tempo simples, profundo e ao mesmo tempo tão fácil de se entender. Por isso que a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Ela não está mais oculta para você. Hoje nós vivemos o tempo da graça e a palavra e a verdade, a sabedoria foi revelada. Então eu não posso dizer que eu não tenho ciência disso ou que eu sou carente de conhecimento, porque a palavra está aqui. A palavra está escrita na Bíblia, a palavra pode ser guardada no seu coração, e o salmista vai dizer, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, todos os dias, quando você levantar, acordar e entender que a palavra tem que estar gravada no seu coração, faz teste. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Vai todos os dias. Acorda, Senhor, me dê sabedoria, assim como Salomão pediu. Tenha misericórdia de mim. E o que eu possa ser diferente hoje, que eu possa ser melhor do que eu fui ontem, né? Então, o amor de Deus, ele é simples, é profundo e ao mesmo tempo é simples. Não precisa de usar palavras complexas. As palavras, a gente não tem necessidade disso. Eu acho bonito quando alguém usa palavras complexas. Eu gosto, eu acho bonito, mas não acho necessário. Porque Jesus, ele é simples. Ele disse assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Então, a sabedoria de Deus, a origem está aqui. A origem é Jesus. Um versículo que eu não posso esquecer, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vai entendendo.
Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória.